Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui estou trazendo a análise completa do Philco Hit P13. Smartphone que nessa geração ganhou boas novidades em relação aos seus modelos antecessores, já que desde o Philco Hit original até o modelo P12 foram poucas mudanças, mas agora sim temos aqui boas novidades. Começando pela bateria que finalmente traz 5.000 mAh contra 4.000 das gerações anteriores. Temos agora uma tela sem recortes, com a câmera frontal ficando aqui nesse furo no cantinho da tela. Temos também um chipset mais poderoso, o ótimo Unisoc T610 com um desempenho bem legal para sua categoria. O aparelho continua com 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, traz o Android 11 e ainda vem com esse fone de ouvido TWS na sua caixa. Olha que legal! O aparelho, além de trazer fone de ouvido, é um modelo sem fio e ele vem aqui junto na caixa com o Philco Hit P13. Nesse vídeo nós vamos mostrar todos os detalhes do Philco Hit P13 e, claro, avaliar se vale a pena ou não apostar nesse smartphone. Mas antes, não esqueça de deixar seu like no vídeo para ajudar o Brasile Geeks a continuar crescendo, e você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Olhando aqui a parte traseira do Philco Hit P13, ele nem mudou tanto assim, ele continua com a tampa traseira brilhante, o sensor de tais também continua posicionado na traseira. Talvez a maior mudança seja a moldura aqui que abriga as câmeras, que agora traz esse formato um pouco mais moderno em relação às gerações anteriores. Infelizmente essa tampa traseira acaba sendo um imã para marca de dedos, é muito fácil ficar com o Philco P13 aqui com marcas de dedos. E também arranhões, já que ela é relativamente frágil. Felizmente, junto com o aparelho vem uma capinha aqui para ajudar a proteger o aparelho. Ele tem um peso total de 185 gramas, não é um smartphone muito pesado e tem uma espessura total de 9 mm. Se a tampa traseira tem esse acabamento brilhante, as bordas aqui trazem também o plástico, porém com acabamento fosco. Aqui no detalhe vocês podem ver a bandeja, deixa eu ajeitá-la aqui para vocês poderem ver. Olha só, temos aqui um total de 2 slots, sendo possível utilizar simultaneamente 2 chips ou um chip e um cartão de memória aqui no Philco Hit P13. Nessa lateral nós temos os botões de volume e também o botão liga-desliga. Aqui na parte superior temos o microfone e também a entrada para fone de ouvido. E aqui na parte inferior temos o microfone utilizado para as ligações, o alto-falante externo e felizmente temos uma porta USB tipo C. E o sensor de tais fica levemente recuado em relação à tampa traseira. Vamos fazer o teste aqui. Ele costuma ter uma velocidade boa, não chega a ser rápido, mas é bom para desbloquear, porém ele não é muito preciso. Em alguns momentos ele acaba errando aqui na leitura e não consegue fazer o desbloqueio corretamente. Agora, nesse momento ele está lendo direitinho, mas eventualmente ele apresenta erro de leitura, então fica aqui essa ressalva. E aqui mostrando o reconhecimento facial, que é outro recurso que o aparelho possui. Ele também não é muito rápido, mas esse aqui costuma funcionar bem, dificilmente ele erra na hora de fazer a leitura. O Philco Hit P13 traz uma tela LCD IPS de 6,55 polegadas, com resolução HD Plus 1600 por 720 pixels e com a taxa de atualização de 60 Hz. A novidade aqui nessa geração fica mesmo pela câmera frontal com 16 megapixels e que fica agora no cantinho na tela, não fica mais num recorte centralizado como acontecia com os modelos anteriores. Então nessa geração temos um pouquinho menos de bordas, mas infelizmente elas continuam presentes na parte inferior. As bordas da parte inferior da tela acabam sendo um pouquinho mais espessas do que a média entre outros aparelhos. Mas é uma tela com uma qualidade legal, aqui mostrando para vocês os ângulos de visão que também são muito bons. É uma pena que ela tenha a taxa de atualização de 60 Hz. Com certeza se trouxesse aí 90 Hz, traria uma interface mais suave aqui nesse aparelho. O Philco Hit P13 traz um ótimo conjunto, traz um ótimo hardware, com um chipset Unisoc T610, 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Mas infelizmente, em alguns momentos a interface parece ser um pouco agarrada. Eu acredito que o problema esteja relacionado ao touchscreen, que não é tão ágil. Quando a gente vai fazer a rolagem aqui na gaveta de aplicativos, por exemplo, ou você abre o aplicativo do Gmail e vai fazer a rolagem entre os e-mails, a gente percebe que às vezes a interface fica um pouquinho agarrada. Isso é um pouco estranho, já que temos um bom hardware aqui com esse smartphone. E na hora de abrir os aplicativos, por exemplo, ele é bastante ágil. Percebam que ele abriu o Gmail de forma bastante rápida, aqui abrindo o YouTube também. Ele costuma ter uma boa velocidade de abertura e o desempenho do aplicativo também costuma ser muito bom. Mas quando a gente vai fazer uma rolagem aqui usando o touchscreen do aparelho, a gente percebe que a interface fica um pouquinho agarrada, um pouco estranho. Eu acredito que deve ser alguma regulagem aí do touchscreen que não deve ter ficado tão bom. Então, apesar dele trazer uma interface ágil, percebam, por exemplo, a velocidade da multitarefa, que é bem rápida, também é possível notar que quando a gente vai fazer a rolagem em alguns aplicativos como o Gmail, às vezes ele fica com a interface um pouco arrastada, não é tão ágil quanto a gente gostaria.
E temos aqui o Android 11 no fio com o HIT P13. Ele já vem com uma versão mais atual em relação aos modelos anteriores, mas estamos no Android 12 já e dificilmente esse aparelho será atualizado. Infelizmente a Philco não tem um bom histórico aí de atualizar os seus smartphones, então provavelmente esse aparelho foi lançado com o Android 11 e vai morrer também com o Android 11. E temos uma interface com poucas personalizações. Ela é baseada no Android padrão, com algumas mudanças, como por exemplo na gaveta de aplicativos, que tem o fundo transparente, e os ícones também que tem esse formato quadrado, que eu particularmente não gosto muito, eu não acho muito bonito, e não dá para personalizar, não dá para alterar isso nas configurações. Reparem também que aqui no menu de notificações também temos os ícones com formato quadrado, aqui no menu de configurações também, mas é mais uma questão de gosto, não vai atrapalhar a usabilidade, mas eu particularmente não gosto muito desse visual. É possível você acionar o tema escuro aqui diretamente da barra de notificações, tá aqui ativando o tema escuro, e vocês devem ter notado que o acionamento foi até bastante rápido. Ó, deixa eu reabrir aqui o Gmail, que agora está com o modo escuro, e reparem que ele já passa a ter uma boa resposta a partir do momento que eu abro. Ele apresenta poucos engasgos aqui durante a abertura. Aqui voltando para o tema claro, e reparem que a gente continua com uma velocidade muito boa de resposta aqui no uso dos aplicativos. Aqui mostrando também a tela de widgets, e aqui vocês podem ver que o problema mesmo é na hora de fazer a rolagem. Ele não tem aquela agilidade na hora de fazer a rolagem rapidamente, você tem que arrastar muito o dedo aqui na tela para conseguir aumentar a velocidade da rolagem. Isso é um pouco estranho. E, infelizmente não é o primeiro smartphone da Philco que apresenta esse tipo de problema, mas não acho que seja um problema relacionado à performance, e sim às configurações de sistema. Eu vou fechar aqui todos os aplicativos e reabri-los para vocês terem uma ideia da velocidade. Ó, reparem que o Gmail foi aberto aqui de maneira bastante rápida. Deixa eu abrir também o aplicativo de mapas. Olha só, ele também foi rápido. Deixa eu fazer uma rolagem aqui e voltar a centralizá-lo. Então a gente tem aqui uma interface com uma boa resposta. Aqui também o aplicativo de fotos. A velocidade da abertura, a rolagem é muito rápida. Ele tem uma boa velocidade de abertura, mas eventualmente, quando você vai fazer a rolagem da tela, você percebe que a interface é um pouquinho arrastada. Aqui também mostrando o YouTube para vocês. E reparem que ele tem uma interface ágil. O problema mesmo é só na hora de fazer aqui a rolagem da tela. E aqui mostrando de novo a multitarefa, ele traz o suporte aos aplicativos em tela dividida, mas é um recurso bem simples, não dá nem para você controlar o dimensionamento aqui das janelas, a proporção, ele vai ficar em tela dividida na vertical ou na horizontal. E o aparelho também não traz muitos recursos de software, mas também não vem com muitos aplicativos pré-instalados. Quanto à performance, temos aqui um ótimo chipset no fio com o HIT P13. As gerações anteriores já traziam um bom conjunto para a categoria, inclusive com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Temos aqui essa configuração no fio com o HIT P13, porém com um chipset mais potente, o Unisoc T610, que traz 2 núcleos de performance da série A75, rodando até 1.8 GHz, e mais 6 A55 rodando até 1.6 GHz. E a GPU é a Mali G52. O fio com o HIT P13 trouxe um bom desempenho não só rodando os aplicativos, mas também os jogos. Você vai conseguir rodar games pesados como Call of Duty, Shadowgun Legends, Asphalt 9, todos eles com bom desempenho e também com uma boa fluidez. Inclusive o chipset Unisoc T610 é um modelo muito bom para sua categoria, principalmente por trazer CPUs da série A75, algo que não é muito comum em smartphones mais baratos. Outra novidade dessa geração é a bateria, que aumentou dos 4.000 mAh dos modelos anteriores para 5.000 mAh, então está a par aí com outros modelos do mercado. Com o brilho da tela em 120 lux, o fio com o HIT P13 gastou 3% de bateria durante uma hora de ligação, apenas 6% assistindo uma hora de vídeo no YouTube, gravar um vídeo de 10 minutos com o app de câmera gastou 2% e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps durante uma hora gastou 7%. São boas marcas e até um pouquinho melhor do que a média de outros aparelhos. E é uma bateria que, dependendo do seu perfil de uso, vai alcançar até 2 dias longe da tomada. Lembrando que na caixa do fio com o HIT P13 vem um carregador de 10 watts. E quanto às câmeras, temos aqui 4 sensores traseiros. O principal tem 16 megapixels, ele conta com uma lente ultra-wide de 5 megapixels, mais 2 lentes de 2 megapixels para macro e profundidade. E a câmera frontal tem 16 megapixels. Novidade que a câmera frontal fica agora no cantinho aqui, e tanto a câmera frontal quanto a câmera traseira trazem um suporte ao modo HDR. Falando aqui da câmera frontal, o HDR dela é muito bom. Eu só gostaria que tivesse um pouquinho mais de definição nas imagens. Eu acredito que o fio com o HIT P13 traga suavização de imagem no modo selfie, que acaba prejudicando um pouquinho o resultado da foto. Eu gostaria que as imagens tivessem um pouquinho mais de definição, mas o HDR aqui da câmera frontal é muito bom e você consegue bons resultados em ambientes com bastante luz.
Câmera principal traseira tem uma qualidade boa em ambientes com bastante luz, apesar do HDR não ser tão bom quanto o da câmera frontal, e o mesmo acontece aqui com a lente ultra-wide, mas as duas conseguem trazer bons resultados em ambientes bem iluminados. O aparelho consegue filmar em até Full HD a 30 quadros com a câmera frontal, câmera traseira e agora com a ultra-wide também. Alguns modelos anteriores da Philco não traziam suporte a gravações com a lente ultra-wide, mas esse recurso está presente aqui no Philco Hit P13. Porém, a qualidade das gravações é apenas ok. Eu acredito que esse acaba sendo um dos pontos fracos do Philco Hit P13. Eu esperava uma qualidade melhor de fotos e vídeos com esse aparelho. Ele traz um modo noite para fotos e para vídeos, mas honestamente eu não vi melhorias na qualidade das fotos e dos vídeos utilizando esse modo. Em ambas as situações, a qualidade de fotos e vídeos em ambientes pouco iluminados com qualquer uma das câmeras ficou deixando um pouquinho a desejar. O aparelho não consegue capturar muita luz nesse modo, e as imagens ficam bastante escuras. Outra coisa que me incomodou com a câmera principal traseira é que o foco durante as gravações às vezes fica um pouquinho perdido, e isso acabou incomodando um pouquinho aqui durante as filmagens. E como é de se esperar em smartphones nessa categoria de preço, ele não traz estabilização de imagem para vídeos. E na caixa do Philco Hit P13 também vem esse fone TWS, que a Philco chama de Hit TWS. Tá aqui o estojinho dele com os dois fones de ouvido, e os fones lembram bastante os AirPods da Apple. Os modelos tradicionais aqui, ó, ele tem essa haste maior e o formato aqui dos fones lembra bastante aí os modelos da Apple, mas eles são bem simples. O encaixe não é muito confortável, o plástico aqui dos fones é um pouquinho duro, então fica difícil encaixar e ficar muito confortável. Mas em todo caso é um fone de ouvido TWS que vem de brinde junto com o Philco Hit P13, enquanto que tem fabricantes que nem fone de ouvido com fio está colocando nas caixas. Temos aqui o modelo TWS com o Philco Hit P13. A qualidade sonora não é muito boa. Ele ficou devendo um pouquinho aí em graves e até mesmo nos agudos. O som ele traz uma qualidade ok, mas dá para você curtir as músicas aí com muita tranquilidade, dá para atender e fazer ligações também com fone de ouvido TWS, e ele traz controles por toques. Se você tocar no lado direito ou no lado esquerdo uma vez, você vai pausar ou tocar a música, ou atender e encerrar uma ligação. Se você der 2 toques no fone direito, você avança para a próxima faixa, e 2 toques no lado esquerdo vai retroceder para a faixa anterior. E 3 toques no lado direito ou esquerdo vai acionar o assistente de voz. Se você tocar e segurar do lado direito, vai aumentar o volume, e se tocar e segurar do lado esquerdo, vai diminuir o volume. Todos esses toques funcionaram bem comigo, menos os 3 toques para você acionar o assistente de voz. Simplesmente não funcionou, mas todos os demais funcionaram muito bem aqui comigo. Como eu falei para vocês, a qualidade sonora não é muito boa e o volume máximo também não é muito alto. Mas a bateria até que durou bastante. Aqui nos meus testes com o volume em 50%, que é um volume um pouquinho baixo, tá? Eu achei um pouquinho baixo aí o volume com ele a 50%, mas nesse modo a bateria durou até 5 horas. Já com o volume no máximo, onde é um volume bom, mas não chega a ser exageradamente alto, a bateria durou apenas 3 horas e meia. E é possível recarregar aqui através do estojinho, ele permite fazer até 4 recargas, pelo menos aqui durante os meus testes, até porque não existe uma informação oficial sobre a autonomia de bateria dos fones e do estojinho, mas aqui nos meus testes durou dessa forma. 3 horas e meia com volume máximo, 5 horas com o volume em 50%, e o estojinho permitiu mais 4 recargas aqui do fone para você utilizar. No final das contas, não é um fone com uma qualidade excelente, mas olha, considerando aqui que ele veio junto com o Philco Hit P13, eu considerei os fones bastante positivo. E com certeza um acessório até mais interessante do que os fones de ouvido com fio que vem na maioria dos smartphones dessa categoria. E já que eu estou falando de áudio, mostrando aqui o nível de som do Philco Hit P13, ele é mono, sai apenas aqui por baixo. E ele tem um bom volume, não é exageradamente alto. Galera, nesse vídeo aqui estou trazendo a análise completa do Infinix. E eu acho que faltou um pouquinho de graves também, mas a qualidade é ok. E aqui mostrando o display de 6,55 polegadas com resolução HD+, é uma tela com uma qualidade legal, um display LCD IPS, e exceto pelo exagero de bordas na parte inferior, é uma tela com uma qualidade legal, bons ângulos de visão, e a câmera frontal agora ocupa apenas um furo na tela e fica aqui no cantinho.
Bom, galera, e afinal de contas, vale a pena apostar no fio com o Hit P13? Quando eu comprei esse smartphone, mesmo com um fone de ouvido TWS, eu paguei menos de R$1.000 por esse aparelho. Realmente, um negócio bem interessante, apesar do fio com o Hit P13 trazer algumas restrições. Uma delas é o fato de ser um smartphone fabricado pela Philco, que é uma boa empresa na fabricação de produtos eletrônicos, mas não tem muita tradição quando se fala em smartphones. Então acaba sendo uma aposta um pouco arriscada você comprar o smartphone da Philco, já que ela não tem muita tradição nesse mercado. E outro problema dos smartphones da Philco é que ela não costuma trazer atualizações frequentes para os seus aparelhos. E eles sequer recebem atualizações de Android, que nem o caso aqui do Philco Hit P13, por exemplo, que saiu com o Android 11, dificilmente ele será atualizado para o Android 12 ou futuras versões. Até mesmo as atualizações de segurança demoram mais tempo para chegar aqui nos smartphones da Philco. Outro problema desse aparelho é que as câmeras também poderiam trazer uma qualidade melhor de fotos e vídeos também. Mas o aparelho também traz pontos positivos. O primeiro é que ele vem com uma caixa recheada de acessórios, destacando a capinha e também o fone de ouvido TWS, com um acessório que está presente, acho que apenas no Tectoy On, nessa faixa de preço, exceto pelo Tectoy On, nenhum outro aparelho vendido aqui no mercado brasileiro traz um fone de ouvido TWS na caixa. Outra vantagem é o desempenho do P13 para sua categoria, trazendo aí o ótimo Unisoc T610, 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, e o aparelho ainda melhorou na questão da bateria, trazendo agora 5.000 mAh. E pelo preço que eu paguei pelo Philco Hit P13, acredito que valeria muito a pena. Eu paguei menos de R$1.000, se eu não estou enganado, foi R$960, mais ou menos nessa faixa de preço que eu paguei por esse smartphone. Infelizmente, o preço dele está um pouco maior no momento que eu estou gravando esse vídeo. Ele está saindo ali na faixa dos R$1.300, que já não é um preço tão interessante assim. Nessa faixa de preço a gente consegue encontrar outros smartphones com chipsets da família Unisoc T600 ou T700, com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento e que trazem câmeras melhores, trazem a mesma bateria, então já não fica mais tão interessante assim. Apesar do fato de que comprando o Philco Hit P13 você leva o fone de ouvido TWS, mas ainda assim, acredito que comprar esse aparelho só seja realmente interessante se você encontrá-lo abaixo dos R$1.000. Bom, galera, então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!